Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Metro Quadrado Cash, o nosso guia do mercado imobiliário. Hoje nós estamos com Silvia Ladeia, especialista em garantias locatícias. Ela trabalha com a Central de Fianças e hoje nossa convidada vai nos explicar sobre esse mar de conhecimento sobre garantias locatícias. Silvia, você poderia se apresentar para o nosso público? Pois não, bom dia, boa tarde, boa noite, pois se tratando de podcast, a gente nunca sabe quando os ouvintes vão Verdade. nos brindar, né? Quer dizer, quando brindaremos os nossos ouvintes. Eu me chamo Silvia Ladeia, sou administradora, corretora de imóveis, corretora de seguros, advogada e sócia da Central de Fiança, corretora de seguros, uma corretora especializada em garantias contratuais, mais especificamente garantias locatícias, né? Focamos exclusivamente no mercado imobiliário e estamos aqui para servi-los. Silvia, para iniciar nosso papo, gostaria que você explicasse um pouquinho para o nosso público o que é garantias locatícias. As garantias locatícias, elas têm previsão na lei do inquilinato, né? E basicamente elas trazem, são as garantias que são praticadas no mercado efetivamente, três garantias, né? O fiador, o seguro fiança e a caução, que pode ser em espécie ou em título de capitalização. Mas, respondendo à pergunta de Diego, as garantias locatícias são garantias que visam assegurar o recebimento, o fluxo de recebimento das verbas contratuais, né? Ou seja, aluguel, condomínio, IPTU, médias de água, luz, gás, dano, multa, pintura, ou seja, garantir o cumprimento das cláusulas do contrato de locação. Importante demais isso, viu? Eu queria entender um pouquinho para o nosso público, porque eu acho que é um assunto muito abrangente. Hoje, quais são as principais garantias locatícias e qual seria a melhor entre todas, que é a mais usada, a mais comum? Pois bem, hoje, quem se propõe a administrar de forma profissional, né, tem preferido o seguro fiança e o título de capitalização, né, dentre as garantias locatícias, porque estas são as únicas que asseguram, antes mesmo de se judicializar, havendo uma inadimplência do locatário, asseguram a manutenção do fluxo de recebimentos, né, decorrentes desse contrato de locação. Ora, muitos locadores, né, muitos proprietários de imóveis contam com essa renda como principal renda, né, esse orçamento. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, com certeza, eu lhe digo que o seguro fiança e o título de capitalização são garantias que, de fato, asseguram com lastro, com responsabilidade e com vantagens enormes o cumprimento de um contrato de locação. Maravilha, realmente é verdade isso. Você sabendo se posicionar hoje no mercado referente a seguro, você consegue fazer uma escolha atrativa tanto para proteger você quanto o seu cliente. Hoje a imobiliária tem um cliente que é o proprietário de imóveis e a gente tem que proteger ele de todas as formas. Hoje, título de capitalização ou seguro fiança? Bom, são duas modalidades que não concorrem entre si, sem dúvida alguma. O seguro fiança, o candidato vai ter o seu cadastro analisado na seguradora e, tendo seu cadastro aprovado, a seguradora vai garantir o pagamento do aluguel e todos os encargos contratados na pólice de seguro. Já o título de capitalização, havendo a capacidade de pagamento do locatário, né, ele vai fazer um aporte este que o mercado utiliza de 6 a 10 vezes o valor do aluguel e despesas, ou seja, muito superior à caução em dinheiro, né? E isso quer dizer que o candidato que tem esse recurso, e até mesmo que não tem, porque o título de capitalização hoje permite que o locatário, né, possa parcelar o pagamento do título em até 18 vezes no cartão de crédito, né? Então isso é uma modalidade sensacional, é uma garantia real, né? E ambas vão oferecer aí assessoria jurídica, né? Protegendo uma eventual inadimplência. Maravilha. Eu queria entender um pouquinho hoje é, qual é o papel da assessoria jurídica em uma imobiliária para escolher qual garantia seria adequada para cada tipo de imóvel. Eu diria, Diego, que esta análise, essa seleção
ela tem que ocorrer caso a caso. Você não pode criar uma regra e aplicar para todos os casos, né? Bom, vale ressaltar aqui que a garantia locatícia, ela é digamos assim, é de decisão do proprietário ou da administradora, né? Se o proprietário, se eu chego na Greenfinet Imóveis para deixar o meu imóvel, eu posso chegar para a Greenfinet Imóveis e dizer: eu quero que esta locação seja feita por seguro fiança. Então, eu acho que esse critério de seleção ele deve promover um diálogo direto entre a administradora da locação e o proprietário para definir. Sem dúvida nenhuma, eu como defensora, né, em razão dos muitos anos de estrada, defino o seguro-fiança como a melhor garantia. Mas o título de capitalização não fica muito atrás, porque o título de capitalização, caso o cliente tenha o recurso para aportar, ele assegura com bastante tranquilidade o contrato de locação. Maravilha. E há diferenças quando o imóvel ele é residencial e o imóvel comercial? Em termos de garantia, não, Diego. A garantia locatícia ela vai assegurar tanto a locação residencial como não residencial. Eu costumo dizer que nas locações não residenciais, para empresas já constituídas, muitas delas preferem o título de capitalização. Por quê? Porque muitas vezes tem um recurso que pode ser aportado, aquele recurso a empresa vai empenhar no título de capitalização, mas vai receber ao final da locação, caso cumpra o contrato em todos os seus termos, vai receber 100% mais correção, né, no aniversário do título. Então, eu não direcionaria uma garantia específica para cada modalidade de locação, não. Só ressaltando aqui, viu? Para que vocês entendam um pouquinho, é porque ela é uma especialista e nos traz riquezas de detalhes. E a gente tem que captar cada detalhe. E a gente olhando aqui, a garantia hoje, as principais garantias, elas nos servem para poder nos trazer uma tranquilidade. Muito importante isso, porque o que acontece hoje quando a gente vai escolher a melhor empresa ou a empresa que vai nos estar assessorando, nós temos que escolher uma empresa que tenha um fundo garantidor. E eu queria entender isso, como é que a gente se posiciona hoje no mercado, qual seria a empresa que a gente, ou como identificar uma empresa que a gente tem tranquilidade de se trabalhar, que não vai deixar lá na frente, na mão, onde o contrato aconteceu, o inquilino deixou de pagar e não teve recurso, a empresa que é garantidora desse serviço não teve recurso para aportar. Muito boa a sua colocação, Diego, porque quando eu falo de seguro-fiança, eu falo de uma modalidade ofertada por uma seguradora. As seguradoras, elas são empresas que garantem o risco e, para tanto, elas têm um órgão regulador e fiscalizador por trás disso, que se chama SUSEP. Ou seja, quando uma seguradora lança um produto no mercado, ela tem que seguir ali à risca todas as exigências implementadas impostas, melhor dizendo, né, pela SUSEP. Ela tem que ter um lastro para isso, porque ela é uma garantidora, ela garante o risco. E você falando aí de garantidora, empresa garantidora, né? Recentemente tivemos uma onda de garantidoras, né, que elas divulgavam o seu produto informando que o critério de análise era mais frouxo do que os das seguradoras. Eu não acredito que eu tenho uma empresa, uma imobiliária que vai gerir o patrimônio de terceiros, que eu queira uma análise frouxa, de forma alguma. As seguradoras, elas têm os seus critérios, né? Esses critérios são, de fato, rígidos e sérios, né? Porque se ela escolher mal ou garantir mal, elas vão ter que bancar por muito tempo aí o prejuízo, né? Essas garantidoras, recentemente, houve uma grande garantidora que divulgou, né, publicamente o seu fechamento, deixando quase 40 mil contratos sem garantia, né? Simplesmente fecharam as portas, né? E elas funcionavam basicamente no sistema de pirâmide, né? Porque elas iam ali amealhando as receitas decorrentes do pagamento mensal de cada cliente, né?
e havendo a inadimplência, ela pagava. Só que quando a inadimplência cresce, justamente em razão da, da frouxidão da análise cadastral, né, chega um momento que ela não tem como honrar essa obrigação. E por serem empresas que estavam completamente à margem de um órgão regulamentador, existia essa falha, né, houve um prejuízo grande. Então, a administradora, que preza por uma vida longeva, né, ela tem que se associar de fato a empresas sólidas que tenham já uma história no mercado, né, e que tem um histórico positivo, né, e seguro. Com certeza, tá vendo aí? A escolha de uma boa assessoria, de uma imobiliária que presta um serviço com empresa de qualidade, isso vale muito a pena. Não é simplesmente você pegar seu imóvel, colocar em qualquer lugar, um corretor que escolhe uma empresa que ele já trabalha. Não, a gente tem que ter empresas sólidas, que a gente confie, fortes no mercado. Por isso que a gente trouxe uma pessoa de peso que trabalha numa empresa forte, sólida. E isso mesmo que a gente quer trazer para vocês, a confiança. E é importante demais. Eu queria ouvir um pouquinho, Silvia. É um case de sucesso que você tem na sua carreira, que você lembra assim, rapaz, isso aqui marcou minha história. Diego, você me pegou de surpresa agora, viu? Mas tem um caso que eu não me esqueço, né? Houve lá no escritório. Hoje praticamente ninguém. A gente não tem clientes que vão ao escritório, mas eu recebi um cliente proprietário lá no escritório que tinha sido solicitado pelo seu melhor amigo para ser o fiador dele, né? E ele seria, né? Ele me disse que seria. Só que ele era casado e não precisava da anuência da sua esposa. E a esposa disse: de jeito nenhum, fiador nem para minha mãe, de forma alguma. E ele ficou naquela saia justa, né? E teve a recomendação, esteve lá no escritório. E eu disse a ele que ele poderia utilizar uma das duas garantias que nós trabalhávamos, né? O seguro fiança ou o título de capitalização, sendo que o seguro fiança ele teria que entrar com o solidário, locatário solidário do amigo dele, né? E apresentar a renda dele e ficar vinculado ao contrato, enquanto que o título de capitalização ele faria um aporte dando em garantia aquela locação e resolveria o problema dele. Eventualmente, se o cliente, se o amigo dele ficasse inadimplente, né, o máximo que ele poderia perder era aquele dinheiro do título de capitalização que ele fez, e de fato fez, optou por essa alternativa, né? Então, o máximo que poderia acontecer é ele perder aquele recurso. Então, ele figurou, a meu ver, como um fiador, mas com risco calculado. Não perdeu o amigo, porque pôde atendê-lo, e não perdeu a paz de espírito, porque se ele fosse fiador, todos os dias a mulher dele ia perguntar se o amigo dele estava adimplente ou não, ou seja, ele ia perder de fato a paz de espírito. É verdade, ele vai ficar cobrando, ó, ele já pagou. Tem razão, né? A gente leva uma vida para constituir um patrimônio e às vezes um passo não pensado a gente põe em risco, né? É por isso que para a gente se manter por tantos anos, né, tanto a Central de Fiança quanto a Greenfinet Imóveis no mercado, a gente precisa andar por uma estrada muito iluminada, né, e muito segura. Verdade. Sempre a gente tem que ter boas escolhas, bons parceiros. Exatamente. E isso fortalece muito a jornada da gente. Então vocês têm que saber escolher. Isso aqui é um papo esclarecedor para que a gente entenda um pouquinho de forma mais. Vou falar aqui de uma forma assim mais leiga, para que vocês entendam, sem muitos termos técnicos. A garantia do seguro fiança é o que vai garantir que você receba seu aluguel de forma mensal. Por exemplo, hoje, dando entrada, se eu tiver errado, me corrija, viu, Silvia? Pode perguntar. Hoje, se você dá entrada numa seguradora e, por exemplo, o seu inquilino deixar de pagar, a seguradora ela vai cobrir os custos que você tem dentro do seu imóvel, como custos de aluguel, condomínio, IPTU e água e luz, correto? Exatamente, perfeito. O seguro fiança ele vai justamente amparar, né, as verbas contratadas. Vale lembrar que o seguro fiança ele é um contrato que existe em razão da existência do contrato de locação, então, portanto, ele é um contrato acessório e você pode contratar todas as garantias ou não, né? O seguro fiança você pode contratar aluguel,
Aluguel sempre obrigatório. E todas as outras verbas são verbas acessórias. Condomínio, IPTU, médias de água, luz e gás, se forem individualizadas, devem ser contratadas. Se você entrega um imóvel com pintura nova, você pode dar cobertura de pintura, assegurando que vai receber o imóvel na devolução para pintura nova. Danos ao imóvel, com a cobertura que, eventualmente, se o locatário provocar danos à parte estrutural do imóvel ou a ele incorporada de maneira definitiva, a seguradora vai honrar também com esse ressarcimento. E também, Diego, a multa por rescisão antecipada. Ou seja, eu faço um contrato por 36 meses, o cliente rompe no 8º mês, então a seguradora, se ele não pagar a multa equivalente ao período não honrado, né, a seguradora vai pagar e, obviamente, cobrar dele. Tá vendo aí, gente? Isso aí é uma assessoria extraordinária. Eu não colocaria um inquilino no imóvel meu sem essa assessoria. Por isso que é muito bom mesmo a gente conhecer e entender um pouco mais do mercado, porque a gente fica 100% amparado, se sente confortável, a tranquilidade vale muito a pena. É o respeito com o seu patrimônio. Às vezes o investimento um pouco a mais, o filtro que a própria seguradora faz com o cliente já nos deixa tranquilo. Porque geralmente o filtro eu acredito que o filtro seja um pouco mais rigoroso. Então a inadimplência já segura aqueles 70% de clientes inadimplentes. Claro que pode só ter um ou outro que vai estar inadimplente, mas a gente sente tranquilidade. É verdade, Diego. E você pontuou bem, porque hoje o critério de análise, de fato, ele vai ser rigoroso, mas hoje temos várias seguradoras. Então, muitas vezes, o cliente não é aprovado em um, mas é aprovado em outras, né? A gente vai perseguir ali o menor preço para facilitar. Hoje o seguro fiança para o parceiro que é credenciado na companhia seguradora permite que o seguro fiança seja pago, diluído aí no prazo do contrato. Então, de fato, hoje não há motivos para não se utilizar, não lançar no contrato de locação o seguro fiança. Agora, evidentemente, aquele cliente vai ser um cliente selecionado com, digamos assim, com uma estrelinha de ouro, né? Com certeza. Verdade. Eu agradeço, viu, Silvia, pela sua participação. Foi muito esclarecedor o nosso papo. E os nossos ouvintes também, quem está nos assistindo, também agradece, porque isso vai auxiliar também não só as imobiliárias que trabalham de pequeno e médio porte, mas também ao proprietário que quer conhecer mais de como proteger seu patrimônio. Isso eu agradeço bastante pela sua companhia aqui no nosso episódio, a sua presença. Foi de grande esclarecimento para o nosso público, viu? Muito obrigada, Diego. Estaremos sempre à disposição. É um prazer enorme poder participar desse projeto, né, do podcast Metro Quadrado, porque a gente leva informação preciosa, informação de mercado para o proprietário de imóveis, para que ele possa ter critérios, né, para selecionar uma boa administradora que garanta a proteção do seu patrimônio, que garanta o recebimento, né, dos seus, o fluxo dos seus recebimentos e, além do mais, que garanta a devolução do seu imóvel em perfeito estado. Muito obrigada. Muito obrigado, viu? A todos vocês que estão assistindo mais um episódio do Metro Quadrado Cast. Até a próxima.